Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, antes da gente falar do assunto de hoje, na quinta-feira, Dom Tomé fez um desabafo aqui falando do arrombamento, né, utilizando o arrombamento que teve na igreja Nossa Senhora dos Remédios, e aí falou também de outros casos envolvendo igrejas aqui em Rio Preto que não tem solução nenhuma por parte do Estado da Polícia Civil. E nós recebemos uma nota do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo sobre esse assunto. Diz o seguinte, a nota, né? O sindicato presta solidariedade à comunidade de Rio Preto na pessoa do bispo diocesano Dom Tomé Ferreira da Silva, que em sua coluna cotidiana Uma Palavra, aqui no CBN Grandes Lagos, reclamou de vários assaltos em igrejas católicas e evangélicas na cidade ao longo dos últimos 4 anos. Segundo ele, todos os casos foram registrados em boletins de ocorrência, porém nenhum foi esclarecido. A declaração do bispo repercutiu também no Diário da Região na sexta-feira, e em visita à Delegacia Seccional de Rio Preto, a diretoria do sindicato constatou as dificuldades da Polícia Civil local em realizar atividade de investigação. Então segue a nota, né, das 31 cidades abrangidas pela seccional, 13 não possuem delegado de polícia, há uma defasagem de 119 policiais civis na região, e este sucateamento da Polícia Civil impede uma atuação efetiva na apuração dos delitos. Quem sofre com a falta de investimentos na Polícia Investigativa é a sociedade, vítimas de delitos como os relatados pelo bispo. Pedimos o apoio dos cidadãos de Rio Preto para que assinem nossa petição pública Polícia Civil contra a impunidade. Aqui segue a petição. Quem tiver interesse, né, o endereço é policiacivilximpunidade.com.br, repetindo, policiacivilximpunidade.com.br, para pressionar o Estado a melhorar as condições da nossa Polícia Civil. É um reconhecimento, né, e vai ao encontro de tudo aquilo que o senhor colocou, né, Dom Tomé? É verdade, nós não podemos só constatar o problema, a dificuldade, mas ir à raiz do porquê a dificuldade acontece. E uma das raízes é justamente esta, a falta de aparelhamento da Polícia Civil e da Polícia Militar no estado de São Paulo. A questão da segurança, ela passa pela responsabilidade do Estado, passa também em alguns setores pela responsabilidade do governo federal. E a gente sabe que no Brasil, mas de modo particular no estado de São Paulo, as condições de trabalho de ambas as polícias são condições muito precárias. Falta de pessoal, falta de instrumentos, falta até mesmo de automóvel, às vezes até de gasolina, para que os policiais possam se movimentar. E, no entanto, em contraposição a isto, a violência só vai aumentando. Não só a violência contra as pessoas, mas também contra instituições, roubos, assaltos, e não se vê uma solução ou um encaminhamento para esses problemas. Mas nos parece que das duas polícias, a situação da Polícia Civil é ainda mais precária, é ainda mais difícil. De fato, o governo do Estado precisa olhar isso. Se fala na unificação das polícias, há muitos anos se fala nisso. Enquanto isso, vai se sucateando toda a estrutura da Polícia Civil. Ora, o governo não pode deixar a sociedade sem essa infraestrutura, sem essa ajuda, ou outro tipo de ajuda para o combate aos roubos, para o combate às diversas manifestações de violência. Então nós reconhecemos sim que há uma falha grave do governo do Estado que deve garantir a estrutura para que estas polícias, militar e civil, possam desempenhar bem o seu papel na sociedade. Sem dúvida, Dom Tomé. Bom, e agora a gente vai falar do assunto de hoje, que é a polêmica sobre a lista fechada para as próximas eleições, está sendo discutida entre os políticos lá em Brasília. A senhora acredita que é isso que a população realmente quer, essa tal da lista fechada, Dom Tomé? Pois é, alguns dias atrás nós falamos aqui da necessidade de uma reforma política que pudesse, de fato, reorganizar o sistema eleitoral brasileiro, mas também reorganizar a questão dos partidos. Como é que um país vai funcionar com 35 partidos, como tem o Brasil hoje? A cada dia você vai vendo surgirem novos partidos.
E agora, com essa questão da Operação Lava Jato, em que diversos deputados, prefeitos, senadores, ex-ministros e ministros estão sendo citados e cujos nomes estão chegando ao Supremo Tribunal Federal para possivelmente abrirem inquéritos, surge em Brasília um movimento do presidente do Senado, também do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente Temer e também do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para, no afogadilho, se fazer uma reforma apressada e, entre estes pontos da reforma, colocar a questão da lista fechada. O eleitor não votaria numa pessoa, mas ele vota na lista de um partido. É o partido que escolhe as pessoas, coloca lá em ordem, e o eleitor, em vez de escolher diretamente uma pessoa, ele escolhe uma das listas, ou uma das listas oferecidas pelos mais diversos partidos. Ora, está claro que esta manobra, neste momento, ela vem apenas para salvaguardar estes políticos que já estão no exercício do mandato e que correm o risco de perderem o mandato ou de se tornarem inelegíveis. Como são pessoas que já estão ocupando cargos no Senado ou na Câmara dos Deputados, o nome deles virá nos primeiros lugares das listas. E necessariamente eles ficarão eleitos com o voto em lista fechada. Ora, não é isso que a sociedade brasileira, pelo menos que eu ouço no dia a dia, deseja. Ao contrário, nós desejamos que o voto seja feito, dado para cada pessoa. E a pessoa ser eleita, não uma lista determinada pelo partido. É nesse sentido também que a gente vai sentindo que a sociedade vai questionando a questão do voto, da questão das coligações dos partidos. Que com o atual sistema das coligações, às vezes a pessoa tem um número grande de votos e, no entanto, não é eleita por causa do coeficiente eleitoral. A sociedade também não está mais digerindo essa questão. De fato, há um desejo de que simplesmente aquele que tem maior número de votos seja eleito, e não como está sendo feito já há algum tempo, levando em conta as coligações partidárias. Ora, seria preciso que nós da sociedade cobrássemos uma reforma política que fosse de fato profunda e que pudesse abrir novos horizontes para a organização dos partidos no Brasil e também para mudanças significativas no sistema eleitoral. Por exemplo, voto não ser obrigatório, voto distrital, fim das coligações partidárias e outros pontos que segmentos da sociedade têm proposto, têm falado. A OAB, por exemplo, tem posições interessantes, mesmo a igreja tem falado em alguns elementos. Enfim, é uma reforma que não pode ser feita no afogadilho, mas ser discutida com a sociedade. Eu imagino que aquilo que a ministra do Supremo Tribunal manifestou na semana passada é interessante. E que ao final, ou no começo dessa reforma, tudo passe por um plebiscito ou por um referendo. Para que através do plebiscito ou do referendo, a sociedade possa dar um sim ou um não a pontos importantes que deveriam fazer parte dessa reforma. Sem dúvida, há muitos pontos obscuros e muitas coisas que têm que ser discutidas com a sociedade e não fazer uma reforma que todo mundo defende uma reforma política, mas não fazer a reforma que eles querem fazer justamente para se perpetuar no poder. Então isso é importante que a sociedade participe dessa discussão. Dom Tomé, muito obrigado pelas informações, pelo bate-papo, um forte abraço e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.